ninguém tá nem aí. Pode falar que tá, mas ninguém tá nem aí, ninguém liga. A parte que eu sempre achei interessante do bullying, e é uma teoria que eu tenho tido agora, é que o bullying, ele é como se fosse, tipo, os preconceitos que estão ali, e aí eles vão se aparecendo na forma do bullying. É a pessoa que não tem a cor dos outros coleguinhas, ou tem uma origem mais humilde, não tem aquela escolaridade, assim, não é escolaridade, mas não tem aquele passado de parecer que eu sou descolada, que eu tenho a roupa da moda. É a pessoa que se aparenta diferente, sendo que o diferente não é ser o padrãozinho hétero, cis, branco e classe média alta. As pessoas acham que têm o direito de julgar os outros lá, principalmente pela condição financeira. E quando você não tem exatamente a condição financeira que todos os outros lá têm, é um pouco pior isso. As pessoas gostam de fazer bullying por fazer. Pela, talvez, pressão social, de amigos, de querer fazer algum tipo de gracinha. Ou até, acho que de autoafirmação, no meio de uma sala, no meio dos amigos. Então, sempre gostam de menosprezar alguém ou procurar, eu não digo defeito, mas procurar talvez alguma coisa que a pessoa se sinta incomodada, que sabe que vai machucar, para poder mexer com a pessoa. Então, no meu caso, por exemplo, que eu era muito gordo, eu era obeso, e aí sempre ficavam, baleia, chupeta de baleia, ó o gordinho ali, não sei o quê. Aí dependendo dos trejeitos ainda ficava assim, é a bichinha gorda, não sei o quê. Aí se qualquer gesto que você fazia, falava assim, lá, ó, tá fazendo balé, a bichinha gorda fazendo balé, você achando bila bilu. E aí, quanto mais você reagia, talvez triste, talvez de maneira negativa, se você expressasse que você não estava feliz, era mais intenso o tipo de xingamento. Era mais intenso o jeito que eles gostavam de menosprezar, era mais pejorativo os tipos de chamado, era bem, bem complicado. Eu demonstrava ser afeminado, assim, comportamentos diferentes, e apenas porque eu era mais afeminado, então, por causa disso, e algumas vezes por ser negro também. Você tenta achar uma explicação em você mesmo. O que tem de errado pra estar, me enchendo o saco e fazendo isso comigo? Eu cheguei à conclusão que eu acho que era minha cara, não sei, acho que eu era bem feia no ensino fundamental. Era eu tenho muito hormônio, então já desde nova, tipo 11 anos, eu já tinha muita espinha e tinha muito pelo, tanto no braço, sobrancelha, e aí ficava aquela coisa, tipo, apelidos, já chamaram de Tony Ramos, tipo, a cara dela é cheia de espinha, a minha é lisinha, olha o meu rosto, é liso, o seu não. E é estranho isso, porque é uma coisa que você não controla. Porque o que eu vou fazer? Eu vou raspar o pelo todo, eu vou... No caso da espinha, nem tem o que fazer. E na questão, tipo, eu fazia tratamentos dermatológicos, mas é aquilo, né? Não resolve da noite pro dia. A principal motivação do bullying que eu sofri era o fato de eu ser muito afeminado, assim. E ter minha sexualidade o tempo todo questionada, para além do que seria considerado normal, né? Que é ser heterossexual. E foi algo que antes mesmo de eu ter minha identidade como gay, eu já era questionado a respeito disso. Antes mesmo de eu entender o que era sexualidade, do que era atração sexual, através do meu comportamento as pessoas já me questionavam, já me maltratavam por causa disso. Eu tive um apelido uma época que era cresbunda, que era o cabelo que eu tinha na cabeça, as meninas tinham na bunda. E eu virei pra professora, eu contei pra ela isso, ela falou assim, você é? Aí eu falei assim, não, mas tá me incomodando. Ela falou assim, mas não é isso que tá acontecendo. Você é aquilo que eles falam? Aí eu, não. Aí ela falou assim, então ignora.
era sempre a reação. Eu como indivíduo, ter que tomar uma postura de tentar ignorar aquilo que estava acontecendo, nunca de confrontar, nunca de acabar com aquilo. A gente sempre tenta reagir de alguma forma, seja tentando não se importar, seja chorando depois sozinho, isso eu fiz também, mas reagir com outra violência, com xingamento, isso eu nunca fiz não. Sempre foi algo que acabou ficando pra mim mesmo. A gente tem como reagir depois que acontece, meio tipo assim, reagir meio que superar, depois de um tempo você fala, sabe, reagir. Acho que uma vez eu briguei com o menino, mas também não foi uma coisa muito boa, porque foi assim, batendo bullying com bullying. Aí ele falava comigo, não sei o que, eu falei assim, mas você é gordo, seu gordo. E aí esse menino nunca mais falou comigo, mas também não é uma boa forma de se reagir, né? Fazendo a mesma coisa que as pessoas fazem com você, com outra pessoa. Quando alguém brincava com o meu cabelo e tal, eu já tive 2 reações bem violentas antes. Então, assim, eu xinguei o jovenzinho lá na alta e ele ameaçou a contar pra professora. Então, eu falei assim, pelo amor de Deus, por favor, não conta, que eu te xinguei de nomes muito feios. E a outra foi uma menina que falou do meu cabelo e eu dei um chutaço nela na primeira série. 7 anos de idade, eu lá. Mas à medida que eu fiquei mais velha, eu internalizei. Então, como a minha reação primária, que era tipo assim, de violência ou de xingar, ela basicamente foi encolher. Eu não falava, eu simplesmente falei assim, quanto mais invisível eu aparecer, ou seja, não aparecer, menos eles vão me notar, menos eu vou ser o alvo. Então eu acho que é a partir daí que tem aquela anulação do ser, né? Você vai se anulando aos poucos quem você é, não para você ser igual a quem te tipo, oprime, mas é para você simplesmente parar de ser o alvo. Você vai quebrando pedacinhos de quem você é para simplesmente ver se desaparece. No começo, eu ficava triste. Até que teve um dia que eu reagi, eu comecei a brigar com o menino que tinha me xingado, falou um monte de coisa comigo. E aí eu peguei e nós dois no caso, a gente partiu para agressão física. E aí, quando eu cheguei em casa ainda, aí eu contei tudo pra minha mãe. Falei, e tal, não sei o que, aconteceu isso, que ele me xingava, nananana. E aí eu reagi e tal. E tipo assim, a escola, os professores e diretoria, todo mundo que trabalha, eles não estão nem aí. Isso é fato. Ninguém tá nem aí. Pode falar que tá, mas ninguém tá nem aí. Ninguém liga. Você pode chegar para reclamar, eles vêm e falam assim, não sei o que, questão do bullying. Mas tomar providência ninguém toma. Ninguém faz nada. Isso é fato. Aí minha mãe, chega em casa, minha mãe me bateu e virou e falou assim, isso é pra você aprender a não deixar ninguém fazer nada com você. Porque se ninguém toma providência, então você vai lá e faz alguma coisa. Não deixe que ninguém te humilha. Você não merece isso. E aí depois disso, assim, quando alguém ia mexer comigo, eu pensava 1000 vezes assim, por que você está fazendo isso comigo? Não, então eu deixei de importar, eu deixei de trazer para dentro de mim aquela sensação de inferioridade, de que aquilo me afetava, e não deixar que a pessoa acabasse com o meu dia. Nenhum fator externo me prejudicasse desse jeito. Por que eu vou deixar uma pessoa falar de mim e vou me importar com isso? Não vou deixar. E aí eu parei, aí às vezes alguém falava alguma coisa comigo e eu entrava na onda. Só isso. Assim, não tem como você sofrer bullying e ignorar por completo. Tem como você, assim, parar de sofrer ou dar menos importância àquilo. Então, foi as duas coisas que foram acontecendo. Eu passei a dar menos importância e isso acontecia com menos frequência, né? Minha transição por ensino médio. E foi aí que eu comecei a praticar bullying,
com algumas pessoas, fui mais comunicativo e passei do lado do oprimido por opressor, basicamente. Eu era um adolescente de 16 até 18 anos, por aí, que queria zoar, queria brincar e tal, e conhecimento, a gente vai conhecendo, a gente vai desmistificando algumas coisas, conhecendo alguns tabus, conhecendo brincadeiras que não são legais, as consequências. Aí, acho que foi conhecimento mesmo, eu passei a conhecer mais as consequências, né? Que isso não tinha sentido, que era desnecessário, poderia prejudicar alguém e tal. E foi por isso que eu parei de... Acho que era uma coisa infantil, uma vez assim. Tem necessidade pra quê? Fazer bullying com alguém? Pra rir. A gente era um grupinho na sala e as pessoas... não sei se eu sei certo, mas digamos... ninguém contestava o que a gente falava, então a gente sentia conforto em falar o que a gente quisesse. Então a gente falava tudo com todo mundo, assim, tinha umas meninas lá que eram da zona rural, e a gente meio que fazia bullying com elas só por elas serem de uma zona rural da cidade. Bullying de todos os sentidos, tipo... chegaram... sei lá, não tô vendo seu cabelo, tô vendo sua poeira, porque tem terra, sabe? Então a gente fazia bullying, e elas não falavam nada, elas ficavam lá tímidas e tal, e eu vejo tanto que eu fui um monstro, a gente foi um monstro. Então muitas vezes a gente juntava, assim, eu, mais uma amiga, mais outra, às vezes 4, e a gente fazia bullying com os colegas, assim. Porque a gente, por algum motivo, a gente se sentia superior. Essa sensação de ser superior, mas não é, tipo, alguma coisa me fazia esse conforto de praticar bullying com essas pessoas. E quando eu fazia isso eu nem lembrava que eu já sofria, e que eu acho que o que vinha na minha mente, talvez se eu pensasse nisso, seria eu estou do outro lado agora. Eu não tinha empatia. Eu acho que o caso que mais me marcou foi na 6ª série, que eu, tipo, sentava mais pra trás, assim, e aí tinha um menino que era muito babaca, escroto, que, tipo, ele tava na escola só pra zoar mesmo. E aí ele não prestava atenção em nada na aula, e ele sentava, tipo assim, a uma fila de distância da minha, só que um pouco mais pra trás. E aí tava começando, tipo, a febre do celular, os alunos estavam começando a ter celular na época. E aí ele, tipo, levou o celular pra escola e, tipo, foi a sensação, assim. Aí teve um momento em que ele pegou o celular, tipo, vibrando e tentou enfiar em mim porque ele achou que eu fosse gostar, sabe? Então... Aí eu lembro que, tipo, eu levantei, fiquei muito nervoso, tipo, chorando e tremendo. E aí eu cheguei na professora e gritei com ela que eu não aguentava mais aquilo, porque ele, tipo, me enchia o saco todo dia. E esse foi o ponto mais físico, sabe? Porque antes era tudo muito verbal, assim. Mas, sei lá, eu acho que chega num ponto em que as pessoas acham que tem liberdade de encostar em você. E eu fiquei... Nossa, muito com isso. Foi algo que me marcou muito, assim. As marcas que a gente fica, por exemplo, quando eu era criança, eu era uma criança muito mais comunicativa. Eu falava, queria fazer amizade com todo mundo, conversar com todo mundo o tempo todo. E depois disso a gente fica mais fechado, né? Eu ainda sou bem comunicativo, mas é que você demora um tempo pra você conseguir conversar com uma pessoa, ser mais assim com a pessoa. Você fica mais fechado, porque você não sabe o que a pessoa pode fazer, o que ela pode te julgar, por que ela pode te julgar. Então, a gente fica mais receoso, com o pé atrás, sem querer, principalmente hoje, falar da vida da gente. A gente quer ficar fechado quanto a isso. Teve uma época, logo no início do ensino médio, assim, quando eu entrei, eu engordei bastante, as pessoas comentavam e tal, aí faziam uma brincadeirinha pequenininha, e aí, assim,
incentivou a emagrecer e eu quase entrei. Eu entrei no estado anoréxico, mas quase fui evoluindo isso para bulimia. Assim, era anorexia mesmo, eu participava de grupos de anorexia. Eu emagreci 23 quilos em 3 meses, assim. E eu cresci muito rápido também, então eu tava muito... O PMC estava muito abaixo da média. Então, uma das coisas que me influenciou foi isso, eu emagrecer. Porque eu comecei a sofrer pequenos bullying, por tal, por ti. Eu acho que eu acabei desenvolvendo coisas que eu chamo técnicas de sobrevivência da sociabilidade, porque eu sou muito calculista hoje no sentido social do que eu posso, do que eu não posso fazer, dependendo do lugar que eu tô, eu tenho que, sei lá, tá calculando o tempo todo como me adaptar. Eu acho que isso é algo que eu desenvolvi que eu não tinha, assim. A gente acaba perdendo um pouco dessa espontaneidade, eu acho, para sobreviver mesmo, assim, sem um conflito muito grande, sabe? Porque hoje as pessoas se conflitam com tão pouco, sabe? Eu acho que o regime que a gente tem hoje, operado pelo machismo, pela masculinidade hegemônica, é algo tão forte, que uma coisa mínima já tensiona isso, já traz um conflito muito grande. Eu acho que existências, tipo, de homens afeminados e de mulheres muito masculinizadas, elas já trazem esses conflitos no dia a dia, sabe? Uma olhada na rua traz um conflito muito grande. E assim, eu sou uma pessoa que eu não estou mais, mas eu já tive cabelo colorido, eu gosto de pintar a unha. Então, por exemplo, dependendo do lugar que eu tô, eu intuitivamente escondo as mãos para não mostrar que eu tô com a unha pintada, por exemplo. E é um cálculo que é chato de ficar fazendo o tempo todo, mas eu também não sei como viver de outra forma. Particularmente, no meu caso, eu acho que foi bom, porque me fortaleceu em vários aspectos. O ponto negativo do bullying, tanto que eu passei, o tanto que eu sofri, chegou num nível que me fez agir de verdade. Igual, eu era obeso e eu já não estava aguentando mais. Era horrível aquela sensação e eu me senti... Por mais que você fale, eu não vou importar, você importa. Nem que seja um pouco. Aquilo te leva para dentro. Você pode exteriorizar que não, tá tudo bem, eu não tô passando por isso, tá ótimo, mas você fica... O seu inconsciente fica ali, ó, sabe? Aí você fica, puxa vida, que merda. E aí, o bullying, por exemplo, é uma das coisas que me fez emagrecer. Eu falei assim, não, eu não aguento mais. Então foi um impulso. Me fortaleceu em que sentido? O momento que eu acabei partindo para agressão física com esse colega meu, que a gente realmente brigou e tal, e ainda cheguei em casa que eu contei pra minha mãe, eu apanhei por causa disso e ela falou que eu não ia deixar ninguém me humilhar, foi tipo um choque de realidade para eu não deixar as pessoas ficarem interferindo no que eu sinto. E aí eu acho que isso foi muito importante para mim, porque muitas vezes, e eu carrego isso até hoje, porque às vezes uma pessoa me xinga, alguma coisa assim, toda essa carga que eu já tive, eu fico, por que eu vou deixar me afetar se a pessoa está falando isso ou aquilo de mim? Não tem porquê. Então eu acho que nesse aspecto, e para mim particularmente, foi bom. Mas o que eu vejo na maioria das pessoas, inclusive colegas meus, é o contrário. Então isso vai muito da personalidade da pessoa, isso vai muito do tipo de xingamento que ela tem, do tipo de bullying que ela tem, porque não é todo mundo que passa por isso de maneira positiva. Se eu não tivesse tido consciência de muitas das coisas, provavelmente hoje eu poderia ser uma pessoa extremamente retraída, uma pessoa super introvertida. O irmão da minha melhor amiga, por exemplo, a vida dele mudou 100% por causa do bullying. Ele é super antissocial, ele não sai de casa exatamente pelas coisas que aconteceu com ele. Uma das coisas foi que, por exemplo, ele apanhou na sala, os colegas dele de zoação
pegaram ele, bateram nele, filmaram, o vídeo foi veiculado e a escola inteira ficava rindo dele apontando. Ele demorou quase 6 meses para voltar na aula. Até hoje ele conversa muito pouco. As consequências para ele foram ruins. Então, por isso que eu acho que é extremamente individual, particular, o que acontece em cada um, as consequências do bullying. Eu tive um trabalho muito grande para tentar me reconstruir de novo. E aí foi aí que eu reparei quanto dano tinha sido feito. Porque você vai se diminuindo tantas vezes que você não tem noção de quando você está basicamente em terra arrasada mais. Você não tem noção do quanto que você se quebrou para, tipo assim, desaparecer. Você vira basicamente pó. Emocionalmente, fisicamente, mentalmente. E isso vai se mostrando em outras áreas da vida. Então, minha habilidade emocional de lidar com qualquer coisa era nula, zero. Eu não tinha nenhuma motivação para estudar ou para imaginar um futuro, porque eu simplesmente não merecia, sabe? Só aqueles coleguinhas legais e que todo mundo adorava ia conseguir aquilo, porque eles sempre estavam integrados, eles sempre pertenceram. Eu não pertencia, então eu não tinha o direito de sonhar com alguma coisa além daquilo. Então, quanto mais você confronta, é melhor, porque você evita essa anulação, porque eu lidei com isso dessa forma. E quem tem depressão? Eu tenho ansiedade severa, e aí? Isso me impacta até hoje. Eu estou formando na faculdade, eu vou entrar no mercado de trabalho, tendo crise de ansiedade, tipo assim, constantes, emagrecendo, às vezes, tendo ataques de claustrofobia nos lugares mais inesperados por causa disso. E você não percebe que é porque alguém te falou, chamou de cresbunda, ou porque falou que você não pertencia ali, ou porque não tinha... Fala assim, não, mistura esse tanto de cor aí de lápis aí, porque não tem só cor aqui. Você não vai entender que enquanto você está tendo uma crise de ansiedade por causa de uma prova ou por causa de alguma coisa assim, que é raiz de uma série de violações que você sofreu ao longo da vida. Então, eu tive amigos que sofreram bullying de uma forma muito severa e suicidaram. E aí? Então, eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas falando do bullying cada vez mais, porque evitam isso acontecer de novo. Porque a gente não tem dimensão de quando a gente vai se anulando aos poucos de que a gente merece viver ou de que a vida é uma coisa boa. A gente só quer que o sofrimento acabe. E às vezes viver é a forma que a pessoa... Não viver, né? É a forma que a pessoa encontra de parar de sentir dor. Então, assim... Nunca não confrontar o bullying, nunca não confrontar o agressor é uma coisa boa. Bom, os meus traumas escolares começaram há um tempo atrás. Eu tinha cerca de 8 ou 9 anos, não sei, e eu sempre fui mais alta que os meus coleguinhas e sempre fui gordinha, e eu notei que isso começou a incomodar algumas pessoas, e isso pra mim nunca fez diferença, porque eu nunca notei isso. Eu comecei a notar quando as pessoas começaram a notar, e vários coleguinhas se afastaram de mim por influência de outras pessoas. E foi aí que eu comecei a notar que tinha alguma coisa errada. E isso eu tava na 3ª, 4ª série. Na 5ª eu mudei de escola, e as coisas lá não foram muito fáceis, porque eu nunca fui muito de me enturmar. Acho que por ter sido tão excluída na outra escola, eu criei uma certa resistência
por medo de magoar. E nessa escola as pessoas riam e zoavam e brincavam sem motivo nenhum. Creio eu que o fato de ser gordinha colocou um alvo nas minhas costas. E, sei lá, irritava as pessoas o fato de eu não ser igual a elas. E já aconteceu casos de eu ver alguém sofrendo bullying e eu não consegui ficar quieta, porque eu acho que ninguém merece isso. E puxaram a cadeira de uma menina, ela caiu e machucou as costas. Eu ajudei ela e no final da aula ela se juntou com as meninas que machucaram ela pra me bater. Porque as meninas não gostaram de eu ter ajudado ela e ela queria enturmar com as meninas. Então foram 5 meninas me batendo, da escola até na minha casa, e puxaram meu cabelo e me arranharam e me machucaram muito. E pessoas viram, adultos viram e ninguém fez nada. Eu tinha 11 anos. E isso foi uma coisa que me magoou muito. E nessa escola eu passei por muita coisa e pessoas iam na minha casa me ameaçar por fofoca que alguém contou e criavam histórias sobre mim. E assim, era uma perseguição diária. Eu pedi minha mãe, implorei minha mãe para mudar de escola, eu mudei de escola e as coisas não melhoraram. Nessa outra escola, eu continuava gordinha, então continuava esse problema para eles. E já aconteceu de pedirem a chave ao professor da sala e o professor dar a sala para os alunos. E no final da aula me trancarem sozinha na sala e ir embora. E eu ficar 1 ou 2 horas chorando dentro da sala, esperando alguém abrir, porque o professor não se deu o trabalho de avisar que eu estava na sala. E professores faziam piadinhas e às vezes eu estava na sala e já aconteceu de fincarem um lápis no meu braço e passarem um estilete e falarem que ups, e puxarem meu cabelo e me baterem e fazerem várias coisas do tipo, e eu simplesmente não sabia o porquê. E quando eu perguntava o porquê daquilo, eram respostas do tipo, você é gorda, eu não gosto de você, ninguém gosta de você. E isso me traumatizou muito. Foram anos e anos aguentando isso, ficando trancado no banheiro e não poder fazer educação física porque todo mundo ficava apontando e rindo. E eu desenvolvi transtornos alimentares, perdi muito peso e arrisquei muito a minha saúde por causa disso. E as brincadeiras continuaram porque acho que o problema era eu. E com isso eu desenvolvi depressão e síndrome do pânico e crises de ansiedade. E eu não consegui terminar o meu ensino médio porque eu tentei cometer suicídio. Porque eu não estava aguentando mais e eu tive que sair da escola. E aquilo é uma coisa que me traumatizou muito e até hoje é uma coisa que me persegue. Eu faço um curso e às vezes eu tenho crise de pânico só de pensar em ir, porque eu não sei o que vai acontecer, eu não sei quando alguém vai me agredir na sala e eu não tenho muita facilidade para confiar nas pessoas, porque sempre que eu vejo alguém conversando eu acho que é de mim e eu fico esperando quando que vai ser o próximo golpe e quando vão vir e começar a rir de mim. E isso acabou muito com a minha autoestima e me marcou muito. Isso é uma coisa que me magoou muito. Às vezes eu vejo essas pessoas na rua e eu simplesmente travo e começo a ter crise de ansiedade, porque eu não sei o que vai acontecer. Até hoje eu sinto muito medo. E são marcas que eu acho que vão me acompanhar até o resto da vida. E eu passei por tudo isso sozinha, porque eu não soube pedir ajuda. E as pessoas acham que por ter tamanho você tem que ter força, mas eu nunca soube agredir ninguém, eu nunca consegui bater em ninguém, então eu sempre apanhei calada. Minha mãe foi ficar sabendo dessas histórias há cerca de 1 ou 2 anos atrás. Eu nunca tive coragem de contar isso pra ela, porque eu sempre me envergonhei muito. Eu sempre achei que aquilo era culpa minha e que de alguma forma eu tinha merecido aquilo. E é isso.
Eu tenho muitas marcas, tanto físicas e principalmente psicológicas. E eu tento lidar com isso da melhor forma possível, mas eu acho que é uma dor que vai me acompanhar pro resto da vida, porque foram anos e anos e anos. Acho que durante praticamente toda a minha vida escolar eu tive esse problema de pessoas que não gostavam de mim pelo simples fato de eu não ser igual a elas. Eu nunca entendi o porquê de me odiarem tanto, mas é isso. Eu sempre lembro de, principalmente quando eu vejo o pessoal da sala, às vezes, quando eu olho fotos da escola, geralmente a gente está em turma. E é impressionante que às vezes eu não consigo me identificar tanto na foto. A primeira coisa que eu olho na foto, a gente vê os colegas e o primeiro rosto que vem são as pessoas exatamente que faziam bullying com você, que não te tratavam bem, que não te respeitavam e dá aquele sentimento de tipo assim, raça, entendeu? Aí ao mesmo tempo você para e pensa, poxa, será que eu tenho que estar assim, não sei o que, tanto tempo, não. Mas fica aqui na sua cabeça, sai, não adianta. Quando eu vejo fotos, por exemplo, dessa época mesmo, 11, 12 anos, por exemplo, eu não tenho foto. Eu rasguei todas, eu sumi com todas as fotos que eu tinha, porque essa época mesmo é ruim de lembrar. Quando eu vejo pessoas que estudaram comigo nessa época, eu mal cumprimento, não gosto de ver, não gosto de lembrar, principalmente as que fizeram isso, porque as pessoas que fazem superam muito mais rápido, né? Impressionante. Depois o pessoal te encontra mais velho, meu Deus, estudei com você, te cumprimentar, e você fica assim, oi, não lembra, né, o que você fez. E isso é ruim, dessa época mesmo, saudade nenhuma, vontade nenhuma de ver foto, de ver lembrança. Faz mal quando eu vejo uma foto minha. Eu olhava assim, eu mudei muito, e aí eu penso assim, nossa, essa época foi muito triste, olha como eu era. Às vezes eu até penso, as pessoas estavam certas de fazer bullying comigo, coisas do tipo. Só de olhar as minhas fotos antigas. É uma fase triste, eu não queria mais voltar, eu acho que eu melhorei. Eu tô bem mais feliz hoje, assim. Eu acho que eu gosto bastante dessas fotos, assim. São fotos que mostram que eu fui, de fato, uma criança bem diferente, assim. No sentido... Eu acho que, sei lá, os pais têm uma expectativa muito forte em cima dos meninos de que ele vai crescer, vai gostar de futebol, vai gostar de brincar de carrinho. E isso não aconteceu comigo, assim. Eu punha blusa de frio na cabeça pra fingir que era cabelo grande. Eu gostava de brincar de boneca, de dançar, de cantar. E todas essas fotos mostram isso, assim. Então, hoje quando eu vejo essas fotos, eu vejo um poder muito grande nelas de mostrar que eu e outras milhares de crianças que eram assim existiram, sabe? E que não tem nenhum motivo pra oprimir, tratar mal, subjugar a gente. Eu acho que a gente fica muito tempo sendo tratado mal pelos outros e acaba guardando algumas feridas de parece que você ser quem você é errado, sabe? E aí quando eu vejo essas fotos em que a minha infância eu era muito mais espontâneo, eu fazia o que eu queria, e essa espontaneidade foi começando a ser violentada, isso traz algo muito negativo, assim. E aí eu acho que ver essas fotos me lembra que essa espontaneidade não tem nada de negativo, que eu posso ser quem eu sou, que não tem nenhum problema em ser gay, em ser afeminado. E eu gosto muito dessas fotos por isso. Elas me empoderam de certa forma, sabe? Eu acho que a minha subjetividade fica mais forte ao ver essas fotos, ao saber que a minha origem era espontânea e alegre, e eu tento buscar aí
pouco disso pra mim hoje também. Eu gosto muito dessa foto porque a minha vizinha tinha uma boneca e, tipo, eu queria muito ter uma boneca, mas meus pais nunca me permitiram. E então eu pegava as bonecas dela que já eram, tipo, quebradas e estragadas pra brincar, assim. E era, sei lá, alguma festinha que ia ter na escola e eu tava vestido com essa roupa bem viadinho, assim, numa pose bem viadinha. Essa foto sou eu com uma blusa de frio na cabeça, fingindo que era cabelo grande, porque eu queria muito, muito ter o cabelo grande. E eu queria, mas também não me permitiam, assim. E eu lembro que quando a gente foi minha família foi pra Porto Seguro, eu tinha uns 5 anos de idade, eu vi umas perucas na loja e eu queria, tipo, muito comprar, mas meus pais não deixaram. Então eles só deixaram comprar essa de Rastafari, que era mais discreta, assim. Aí eu lembro que nessa viagem também foi quando eu vi uma drag pela primeira vez. E que era um show de uma transformista que tinha à noite. E eu, tipo, fiquei tão fascinada, assim, que eu fui cantar no palco Marisa Monte, Amor, I Love You. Aí minha mãe até escreveu aqui: Matheus cantando Marisa Monte lá em Porto Seguro. Chegou, subiu no palco e pediu pra cantar. Pode? Porque eu gostava muito de cantar, dançar. Essa foto eu também acho muito engraçadinha, que é bem Priscila Rainha do Deserto, assim, tipo, ao vento. E aí tem várias outras fotos que tem uma feminilidade, assim, que o meu olhar capta. Nessa eu acho muito, essa também. Aí tem várias fotinhas de criança. Bem viadinho. Quando eu vejo as fotos que eu tirei, os textos que eu escrevi, os poemas que eu fiz, os quotes que eu postava no Facebook, é aí que eu reparo o quanto que eu estava insatisfeita, o tanto que aquilo me impactava. E eu acho muito triste de eu olhar, tipo, para uma criança, basicamente, de 14 anos, e saber que ela era totalmente infeliz com a vida dela e com as coisas. E ela não tinha a menor ideia de como mudar aquilo. Tipo assim, noção zero. Porque ela achava que aquilo ali era normal. E que ela nunca ia encaixar, e ela nunca estaria com, tipo, os coleguinhas maneiros. Ela nunca ia pertencer. Teve um momento que foi quando eu falei assim, nossa, realmente, tá triste isso aqui, que eu me peguei lanchando dentro do banheiro pra ninguém me encher o saco. E eu falei, nossa, realmente, tá ruim. Você tem que lanchar dentro do banheiro, tá? Aí eu me senti tipo naqueles filmes americanos. Uma coisa que a gente acha totalmente estereótipo, nunca vai acontecer, mas o que não faça fugir, né? Eu ficava muito na biblioteca também. Na época, eu e a melhor amiga, eu acho que era a própria bibliotecária, porque eu ficava mais tempo lá, que eu acho que fora da sala. Mas acho que depois de um tempo, você vai encontrando pessoas que te fazem se sentir bem, apesar de tudo aquilo. Acho que foi quando eu realmente consegui fazer amigos que eu tenho até hoje, amigos de verdade, que eu fui superando. Você vai, acho que não vai deixando de acontecer de uma hora pra outra, mas você vai deixando de se importar com o que os outros pensam, porque você sabe que tem outras pessoas que pensam coisas melhores de você. Então você muda o lado que você vai separar, que eu acho que o bullying tem muita força quando a gente se importa muito com o que o outro pensa. E à medida que você vai desconstruindo isso, não interessa o que os outros pensam de mim, entendeu? Você é aquilo, e aí eu acho que vai ficando mais fácil de superar. Pra falar, quando que eu reparei que eu deixei isso tudo pra trás, eu acho que eu devo falar de como que eu reparei que eu precisava mudar. Que foi exatamente quando eu tava formando ensino médio, e meio aquela festança e tal, e eu via a sala totalmente
reunida, totalmente unida. E eu tinha minhas amigas, óbvio, mas eu olhava para aquilo ali e eu queria fazer parte daquela felicidade, mas a única coisa que eu conseguia pensar era tipo assim, acabou, sabe? E eu não queria que a faculdade fosse um reflexo do ensino médio. E foi ali, naquele ponto, que eu falei assim, eu preciso mudar. E tendo estudado sobre ansiedade, sobre a cultura negra, sobre a transição capilar, e isso tudo foi na mudança do meu primeiro... Foi saindo do meu terceiro para o quarto período da faculdade, que eu olhei para trás, eu vi, tipo assim, que eu estava totalmente feliz, que eu estava me sentindo pertencente ao lugar que eu estava, eu me sentia unida com os meus amigos, com a minha família, com a minha faculdade, com o meu propósito de vida. E aí eu escrevi sobre isso. Teve um post que eu fiz no meu Facebook sobre o marco de 1 ano da transição, e foi ali que eu reparei assim, cara, eu consegui. E terminar aquele texto, que foi um parto para escrever, eu basicamente revivi todas aquelas emoções, e quando eu terminei, eu publiquei, eu me senti nova. Eu falei assim, é aqui que eu quero estar. E passou. E essa foi a hora que eu falei assim, yes. Vida! Essa é a foto que, como eu tenho um apreço muito grande por memes, eu decidi basicamente colocar grande, superando Drake, pra marcar, né, essa diferença entre a antiga Ana e a nova, basicamente. É tão engraçado que a primeira foto, a de cima, teve tipo uma super produção pra conseguir fazer ela. Meu cabelo não ficava certo de jeito nenhum, totalmente espigado. E aí a de baixo foi basicamente assim, eu de pijama, assim, Júlia, que é minha irmã, pelo amor de Deus, tira uma foto aqui pra mim rapidinho. E foi só isso. E era tão importante antes que eu tivesse a aparência perfeita e que tudo parecesse certo, tipo, agora é tão fácil, não tem muito o que pensar sobre o que ser e como eu devo parecer, é só natural, é só eu mesmo. Eu acho que o momento de superação foi quando eu conheci, né, pessoas que eram parecidas comigo, isso sem dúvida. E como o meu ensino médio foi, tipo, num campus de uma universidade que era maior, tinha uma diversidade gigante de gente, eu acho que essa mentalidade mais madura também ajudou muito com que eu fosse mais respeitado pelas outras pessoas. Eu acho que o meio, nesse sentido que eu estava inserido, ajudou também a sair dessa. Juntamente com os meus amigos que eu fiz ensino médio, que eram parecidos comigo, que entendiam o meu lado, que sabiam já um pouco do que eu tinha passado, sabiam do que eu tinha sofrido. Eu acho que essa questão da empatia é decisiva, assim. Acho que a infância não foi boa, por N motivos. Bullying era uma delas. É brincadeira de criança, é criança implicando com criança, mas é muito estranho porque toda essa teoria que tem de que criança é muito... é pura, é brincalhona. As pessoas não sabem como criança pode ser má, né? Pode fazer coisas ruins. Eu acho que talvez nem a essência da criança, mas aquilo que a criança vê em casa, que os pais falam, que veem outros mais velhos fazendo, reproduz muito. Então, com criança é muito mais difícil de intervir. A única coisa que eu queria acrescentar é que nunca banalizem o bullying. Ele é real,
é muito dolorido para quem sofre, então nunca tente menosprezar os sentimentos de alguma pessoa que tá passando por isso, porque é foda.